Olá, estudantes! Sou o professor Luciano Dalla Giacomassa. Bem-vindos à disciplina de Pesquisa e Conhecimento. Imagino que, nessa altura, no decorrer do semestre, você já tenha acessado as nossas unidades de aprendizado, as nossas trilhas de aprendizado nos materiais didáticos programados para essa disciplina. Este é um vídeo complementar, no qual vou espontaneamente dialogando com vocês, a partir de um material projetado em tela, destacando alguns elementos que possam ser importantes para o aprendizado. Importante: acessem o ambiente da disciplina, explorem as abas de todo o ambiente, vejam as instruções, as mensagens, as orientações que estão lá colocadas, postadas para vocês. Assistam os vídeos, eles são ilustrativos, principalmente na apresentação da disciplina, nas orientações gerais, onde constam as dicas de funcionamento desta disciplina em modo digital. É importante destacar também que este vídeo ele não substitui os estudos que são necessários para o desenvolvimento da disciplina. Então eu reitero, reforço que vocês acessem as trilhas, façam elas de modo completo. Todo o nosso acesso ao sistema, o tempo que permanecemos, quais atividades realizamos, que atividades, enfim, ainda estão por serem realizadas, ficam registradas. Reservem dias e horários da semana, especialmente dedicados aos estudos, e vamos em frente. Espero que acompanhem as observações que seguem. Então, para esse primeiro vídeo, vamos iniciar com um material extraído da primeira unidade que está lá no ambiente da disciplina. De imediato, o que podemos notar é que existem pelo menos 4 tipos de conhecimentos. O primeiro deles, o conhecimento popular, também chamado de conhecimento empírico, também chamado de conhecimento vulgar, também chamado de conhecimento de senso comum, é o mais comum dos conhecimentos. O segundo, o conhecimento científico, nos interessa especialmente na universidade, na disciplina de pesquisa e conhecimento. Também temos o conhecimento religioso ou teológico e o conhecimento filosófico. As características de cada um desses conhecimentos vocês já têm acesso ao material. Vou destacar apenas alguns elementos que possam ser chave para a compreensão dessas características. Se forem compreendidas, se essa noção essencial for compreendida, muito facilmente vocês acabam registrando porque essas características estão associadas a cada um desses conhecimentos. Por exemplo, o conhecimento popular ou de senso comum, a grande característica dele é que ele é obtido de forma assistemática. Não há método na sua obtenção. A relação aparente de causalidade é aceita como verdade. É muito comum ouvirmos explicações em que, depois disso, então aconteceu tal fato. É como se dissesse, foi por causa disso que aconteceu determinada coisa. Essa relação que pode existir ao longo do tempo, realmente um fato pode ter sucedido ao outro, pode dar a aparente impressão de que existe uma relação de causa e efeito. E muitas vezes isto é errôneo. Vamos imaginar uma situação, ela é um pouco caricata, mas ela pode ser representativa do que eu estou dizendo. O sujeito estava com uma gripe, ele atravessou uma ponte e alguns dias depois ele estava melhor dessa gripe, ou pelo menos se sentindo melhor. É o típico caso em que pode surgir uma explicação de que ao atravessar pontes, ou atravessar pontes faz bem para o sujeito que está com gripe. É uma ordem aparente de causa e efeito. É muito comum que exista isso, por exemplo, em situações um pouco mais complexas, além das situações do dia a dia, em que as pessoas associam erroneamente, equivocadamente, um fato com outro, como se existisse uma explicação entre eles.
As explicações nem sempre evidentes que muitas vezes explicam o que observamos na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na nossa realidade. O conhecimento filosófico, por sua vez, é um conhecimento que, com o uso da razão, com o uso da reflexão, vai em busca dessas explicações que não estão tão aparentes, que não estão tão evidentes. Ele é um conhecimento diferente do senso comum, ele é um conhecimento sistemático. Aqui se busca o saber a partir do uso da razão, com processos lógicos aplicados, desde a dedução, a indução, a inferência, a construção hierárquica de conhecimentos, no sentido de poder compreender com profundidade a realidade que cerca as pessoas. Ah, professor, mas quando eu estudei filosofia, eu estudei as contribuições do fulano, beltrano, ciclano. Estudar a história da filosofia é uma parte da filosofia, mas não é o todo. Filosofia também é o aprender a questionar-se e a forma como se questiona, de que maneira podemos ir em busca de explicações que não estão evidentes. O senso comum se conforma com aquilo que lhe parece óbvio, ao reconhecer essas obviedades, no sentido de dizer, olha, mas todos veem, todos sabem, é óbvio que é assim, e nem sempre é verdade. Por favor, entendam, não é um desprezo por nenhum tipo de conhecimento. Cada um deles tem sua função em determinado momento. Como acadêmicos, nós temos que ter consciência da existência dos mesmos para sabermos nos valer desses conhecimentos quando é apropriado. Vamos imaginar, então, eu usar um conhecimento de senso comum para um procedimento cirúrgico. Talvez seja mais interessante eu usar o conhecimento científico nesse momento. Agora, para compreender o comportamento de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade, as informações que essas pessoas podem nos fornecer seriam bastante úteis no sentido de compreendê-los e de estabelecer conexões entre esta realidade e o que eu posso saber dela. O conhecimento religioso ou teológico já é um conhecimento com base naquilo que acreditamos, com base em algumas manifestações que existem e que podem explicar para nós alguns fatos. Obviamente que falar em conhecimento religioso, falar em conhecimento teológico, envolve algumas questões da fé, naquilo que se acredita, em grandes princípios. Aí vocês vão dizer, mas professor, numa realidade como a nossa, é possível pensar em fé com os avanços incríveis da ciência? Por incrível que pareça, às vezes a ciência vem confirmar algumas questões que já eram objeto da fé. Vamos a um exemplo. Na sequência que aparece na Gênese, quanto à criação da terra, das plantas, dos animais e do ser humano, por incrível que pareça, ou talvez porque sejam conhecimentos válidos, este ensinamento, nesta sequência, coincide com o que os estudos mais atuais da ciência têm revelado. O que isso pode ser sinal para nós? Tanto o conhecimento de senso comum, vulgar, ou conhecimento filosófico, que busca compreender de forma reflexiva, de forma racional, as explicações que não são aparentes, assim como o conhecimento teológico. Esses conhecimentos buscam sim e têm sim a sua razão de ser e têm sua verdade. Por falar em verdade e por falar em busca da verdade, talvez agora convenha conversarmos um pouco sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico tem algo que o torna muito especial. Você já deve ter escutado alguém que diz assim, mas tal coisa é comprovada. É apenas uma palavra, mas que é altamente reveladora. Comprovada. É com provas. E não basta uma prova.
são necessárias várias provas. Por esse motivo que cientistas, pesquisadores, estudantes se dedicam a fazer inúmeras verificações. Verificações que possam ser comparadas com outros resultados. E aí há algo muito, muito especial do conhecimento científico. É ser sistemático. Sistemático ao ponto de permitir que outras pessoas interessadas nesses resultados possam verificar, rever como aqueles resultados foram obtidos. Vamos pensar num exemplo rápido de entender e que depois se aplicam a outras áreas também. Digamos que alguém queira testar o efeito de um medicamento. Essa pessoa que vai fazer esse teste seleciona voluntários, divide em 2 grupos que sejam muito parecidos. Para um grupo, fornece o medicamento que está sendo testado e para o outro grupo, fornece um placebo. Passado um tempo, com a aplicação deste medicamento, aplicação deste teste, quem estiver conduzindo isso poderá verificar se aquela intervenção, aquela substância, produziu algum efeito naqueles indivíduos que o estavam recebendo e permite comparar com o grupo que não estava recebendo. Este é apenas um modelo, não é o único, é apenas um modelo de verificar se determinada substância pode ter um efeito sobre determinadas populações. A partir deste momento e da comparação de resultados, inclusive com recursos estatísticos para ver se existem diferenças significativas entre um grupo e outro, é possível dizer se aquele medicamento pode ser utilizado ou quais os efeitos dele nos indivíduos que vierem a consumi-lo. Pois bem, o conhecimento científico busca provas que possam sustentar as suas suposições, os seus entendimentos. Uma outra maneira de pensar no conhecimento científico. Imagine que uma empresa está a cada mês ou a cada período com um número menor de vendas. Os vendedores, os gestores, podem imaginar as causas dessa diminuição nas vendas. Alguém pode dizer, o nosso preço está muito alto, está faltando comunicação, nossos pontos de vendas não estão adequados, ou o concorrente está agindo desta ou daquela maneira, enfim. Nenhuma dessas explicações é verdade por si mesma e nenhuma delas é um completo absurdo. Nós precisamos verificar qual destes fatores poderia explicar ou não a existência de queda nas vendas. O que nós podemos, então, temporariamente apresentar são hipóteses. Ora, existe, então, uma hipótese de que o preço do produto que eu estou vendendo está sendo fator de redução, é ele que causa a redução das minhas vendas. Para poder saber se realmente é isso, eu poderia fazer uma verificação comparando, por exemplo, com os preços do concorrente. Eu poderia colher depoimentos dos consumidores ou dos ex-consumidores no sentido de identificar quais as percepções deles em relação aos preços. O que isso significa? Qual foi o meu objetivo de saber? Não é resolver as vendas, mas é saber se aquela minha hipótese é verdadeira. Saber, por exemplo, se realmente é o preço que está levando à diminuição das vendas. É o preço percebido pelo consumidor? É o meu preço comparado com o preço praticado pelo concorrente? Percebam que o conhecimento científico, embora ele possa ser aplicado para resolver problemas, é um conhecimento que se busca a fim de explicar a realidade. É uma maneira de explicar como as coisas acontecem, como elas se dão do jeito que nós conseguimos verificar.
aos que prestaram atenção até este momento. Obrigado, bons estudos. Professor Luciano, até a próxima.